Olá, boa tarde meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o professor Rodrigo Gomes de Geografia e hoje o nosso assunto é sobre os blocos econômicos e o BRICS. É, isso mesmo. Antes de abordar esse tema, lembrar para vocês que a figura dos Estados Unidos é fundamental para a gente tocar nesse assunto, né? Nós tivemos lá atrás, lembra lá, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquela paz aparentemente, né, no período da Guerra Fria, e aí começou-se aquela guerra ideológica, né? Estados Unidos falando assim, eu que mando, né? Por outro lado, a Rússia falava, não, eu que mando, e aí começou esse conflito de ideia, né, um conflito ideológico, e aí os Estados Unidos vai surgir como uma grande potência no mundo. Tranquilo? Então vamos lá. No ano de 2000 já, nós tínhamos aí um economista britânico, o nome dele é Jim Rowe, e ele já dizia, né, que alguns países emergentes apresentavam uma grande ascensão, ou seja, na economia. E dentro desses países, é claro, que nós temos o Brasil. E lá em 2009, esses países se uniram. Brasil, Rússia, Índia, China e depois veio a África do Sul. E aí formaram o BRICS. Mas além desse bloco, tem outros blocos, né? Nós temos o Mercosul, nós temos o bloco da União Europeia, a NAFTA, enfim, nós temos outros blocos econômicos que ditam a economia mundial. Tranquilo? Vamos acompanhar um videozinho aí e já voltamos. Legal, né? Deu para perceber um pouco aí a força desse grupo. E uma informação importante, o BRICS não é considerado totalmente um bloco econômico, porque esses países que estão reunidos não têm regras definidas como os outros blocos. Os outros blocos, a princípio, quando eles foram criados, se estabeleceram algumas metas, alguns objetivos, né, algumas regras que não podem ser quebradas ali de maneira alguma. Já no BRICS é algo mais flexível. Esses países resolveram se unir e aí acabou dando dinâmica, né, a essa situação econômica. E hoje configura aí numa grande aliança, né, nós chamamos bloco, mas é uma grande aliança desses países que cresceram. E lá atrás, nós pegamos no início do século XXI, houve essa ascensão aí. E o que esses países têm em comum? Se nós pegarmos todos esses países que pertencem a esse grupo, são países que têm um grande terreno, ou seja, uma grande propriedade de vasta extensão. Ou seja, país que tem uma agricultura muito forte. A princípio, além disso, vai ter também o quê? A concentração de uma grande população. Essa população vai ser consumidora, tá? E também vai servir de mão de obra. Essa mão de obra vai fazer equilibrar a sua economia. Tranquilo? Esses países aí são países também que configuram numa crescente de industrialização. Se nós pegarmos o Brasil como exemplo, o Brasil na década de 90 acompanhou muito bem isso, porque o Brasil vivia numa recessão, os portos estavam fechados para qualquer tipo de importação. E aí veio o Collor, apesar que o governo dele não deu certo porque foi constatado algumas irregularidades, mas a partir daquele momento abre-se um pouco as fronteiras, os portos, e começam a vir umas montadoras, umas grandes indústrias para atuar aqui no Brasil.
Entre elas, naquele período, nós podemos falar da Hyundai, da Toyota, de outras montadoras internacionais que aqui chegaram em nosso território, tá? Para falarmos também dos blocos, nós temos aí para acompanhar agora um outro vídeo. Espera só um pouquinho. Blocos econômicos são associações criadas entre países para que eles estabeleçam relações entre si. A tendência atual é a formação de blocos econômicos, criados para facilitar. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um videozinho curto, a gente bateu um papo, né, sobre a questão dos blocos econômicos, o BRICS. Ainda falando sobre os blocos, em 1980 que surgiu o NAFTA, e no início era somente Estados Unidos e Canadá, e mais para frente o México também participando dessa associação aí, tá bom? Nós temos aí na década de 90, nós vamos ter o Mercosul, né? Os países aqui da América Latina, e nós temos também depois de 91, nós vamos ter a União Europeia. Lembrando que nesse período aconteceu algumas mudanças. Nós tivemos aí na década de 90 a queda do muro de Berlim, né? Deixando de existir naquela época, de um lado, uma Alemanha mais ativa, né? Do outro, uma Alemanha mais pacífica, nos termos econômicos, mas a tendência do mundo, desse mundo globalizado, já era determinado nesse período, tá bom? E hoje nós vemos aí que essas relações muito tem a ver com os crescimentos das multinacionais. As vantagens que nós podemos dizer dos blocos econômicos são as questões que dizem respeito a essa mundialização, as facilidades que as empresas têm de adentrar em outros territórios. Mas, por outro lado, nós temos as desvantagens, né? Por quê? Porque acontece que as empresas nacionais de determinados países, elas acabam sendo suprimidas, né? E elas não conseguem concorrer de igual para igual e acabam sendo esquecidas, muitas até fecham, né? Quantas empresas aí nesse percurso abriram falência porque a concorrência é desigual. Tranquilo? Então é isso aí, quero desejar para vocês aí uma ótima semana. Lembrando a vocês, se vocês forem sair, use máscara, procure usar álcool e gel, e com certeza em breve nós estaremos juntos, tá bom? Super abraço aí para todos e até a próxima.